trabalho em uma funerária. Não é exatamente o tipo de lugar que a gente se orgulha de contar para os outros, mas é um trabalho digno, e ao longo dos anos, eu acabei me acostumando com o ambiente. O cheiro de cera, o silêncio pesado, a rotina de cuidar de corpos. No começo parecia insuportável, mas depois de um tempo, tudo se tornou mecânico. Eu só fazia o que precisava ser feito, e por mais estranho que parecesse, o dia a dia ali se tornava cada vez mais normal. Mas a história que vou contar não tem nada de normal, nada de explicação simples. Eu ainda não consigo entender completamente o que aconteceu, mas sei que nunca mais vou olhar para a funerária da mesma maneira. Foi em uma terça-feira chuvosa, uma dessas noites em que a cidade parece estar vazia e a chuva cai sem parar. Eu estava fazendo meu turno noturno, o que significa que sou o único funcionário ali depois das 18 horas. Meu trabalho era simples: organizar os corpos que chegavam, garantir que os funerais acontecessem como planejado e dar algum apoio à família que, em sua maioria, já tinha ido embora depois do velório. Eu não gostava de ficar sozinho na funerária à noite, mas já estava acostumado. Aquele dia em particular, no entanto, começou a me incomodar desde o começo. Uma sensação estranha, como se algo estivesse fora de lugar. Não sei dizer exatamente o que era. Talvez tenha sido a mudança no clima, ou simplesmente o fato de que as ruas estavam mais desertas do que o normal. Mas assim que entrei naquela funerária, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Era uma daquelas noites em que a luz do prédio parecia falhar de vez em quando. As lâmpadas piscavam, e eu não sabia se era só o cansaço ou se algo realmente estava acontecendo. Decidi, como sempre, me concentrar no trabalho, fazendo minha parte da forma mais eficiente possível. Coloquei as luvas e comecei a organizar a área onde os corpos eram armazenados. Era quando eles chegavam, ainda em bolsas plásticas ou macas, que eu começava a dar mais atenção. Todos os corpos tinham suas histórias, mas, de certa forma, eram apenas números para mim. Fui treinado para não me apegar. Mas, naquela noite, um corpo específico me chamou a atenção. Não era nada particularmente estranho. Um homem idoso, aparentemente sem sinais de violência ou qualquer outra coisa fora do normal. O que me incomodou foi o fato de que a recepção me avisou de que ele havia falecido em casa, de causas naturais. O que eu não sabia era que ele seria o último corpo da noite. Quando o levei para o freezer, percebi que ele parecia estar mais calmo do que o normal. Não que fosse algo estranho, claro. Os corpos ficam em uma espécie de sono profundo, sem nenhuma expressão, mas aquele homem parecia quase tranquilo demais. A expressão dele estava serena, sem o mínimo sinal de sofrimento. Como se estivesse apenas dormindo, como se estivesse em paz. Eu tentei não pensar nisso. Afinal, seria normal para alguém que já lida com a morte todos os dias pensar de forma tão pessoal sobre um corpo. Mas, conforme os minutos se passavam, algo mais estranho aconteceu. O som das gotas de chuva no telhado parecia mais intenso naquela noite, e o silêncio do lugar, algo que sempre me foi comum, parecia estar mais opressor. Eu não sabia, mas estava sendo observado. Quando passei pela recepção, notei algo peculiar. As luzes da sala estavam apagadas, mas a televisão ainda estava ligada. O canal exibia um daqueles programas baratos de velórios, com imagens antigas de cerimônias. Tudo parecia tão fora de contexto para mim naquele momento. Eu sabia que estava sozinho. Era uma sensação solitária, aquela que nunca me incomodou antes, mas naquela noite era diferente. Foi quando a primeira coisa realmente estranha aconteceu. A campainha tocou, e eu juro que me assustei. Não era hora para visitas. O relógio marcava quase 22 horas. Normalmente a recepção está vazia àquela hora. Eu fui até a porta, hesitante, e abri. Não havia ninguém. Olhei para os lados, nada. Apenas a rua vazia, coberta de chuva. Eu fechei a porta e fui de volta para o meu posto. Então, o que eu ouvi em seguida me fez congelar. Do fundo do corredor, vindo da sala onde os corpos são armazenados, ouvi o som de algo arrastando. O som era sutil, mas audível.
Era como se alguém estivesse movendo uma maca. Eu congelei, o coração acelerou. Aquele corredor escuro nunca pareceu tão longo. As sombras nas paredes, que sempre estavam ali, agora pareciam se mover. Eu sabia que deveria ter um bom motivo para ir até lá, mas a sensação de que algo estava errado me paralisou. Decidi não ignorar. Peguei uma lanterna e caminhei até o corredor. O som continuava, fraco, mas persistente. Quando cheguei à porta da sala de armazenagem, estava aberta. Eu me senti gelado por dentro. Olhei para o corpo do homem idoso e ele não estava mais onde o deixei. Ele havia sido movido. Com a lanterna tremendo na minha mão, olhei mais de perto. O corpo estava agora em uma posição diferente, como se tivesse sido colocado de lado. Não havia ninguém ali, nenhum sinal de movimento. Eu estava começando a duvidar da minha própria mente, mas a sensação de que algo estava completamente errado era inegável. Eu fui até a recepção, na esperança de encontrar alguém, mas estava tudo silencioso demais. O telefone estava mudo. Não havia nada além do som distante da chuva. Eu não sabia o que fazer. Algo dentro de mim dizia para ir embora, mas havia algo que me mantinha ali. Algo que me impedia de simplesmente sair. Foi então que, enquanto eu tentava decidir o que fazer, a porta da recepção se fechou sozinha. Um estalo alto ecoou pelo corredor vazio. Eu girei os calcanhares rapidamente, sem pensar, e corri de volta até o corredor. Quando entrei na sala de corpos, o homem idoso estava de volta em sua posição inicial, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, parado por vários minutos, sem saber o que fazer. O que estava acontecendo? Estava eu imaginando tudo aquilo? Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. Se você está curtindo a história, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. O que aconteceu depois disso? Eu ainda não entendi o que houve naquela noite. Algo me diz que não estava sozinho. Algo me diz que eu nunca estive. Se você quiser saber como essa história continua e entender o que realmente aconteceu naquela noite, continue acompanhando. O pior ainda está por vir. Eu ainda estava paralisado ali, de frente para o corpo do homem idoso, tentando entender o que acabara de acontecer. Era como se o tempo tivesse desacelerado, e eu, em um estado de completo choque, estava tentando processar tudo aquilo. Olhei para os meus arredores, tentando encontrar uma explicação lógica, mas quanto mais tentava raciocinar, mais confuso tudo ficava. O corpo estava no mesmo lugar onde eu o deixei, e as luzes, que antes piscavam, agora estavam estáticas, como se nada de estranho tivesse acontecido. Eu queria sair da sala, correr para fora da funerária, mas algo me impedia. Eu não sabia se era o medo, o cansaço, ou a sensação de que algo estava completamente errado. Era como se o ambiente estivesse me engolindo. Fui até a janela da recepção e olhei para a rua, na esperança de ver alguma luz, algum sinal de vida lá fora. Mas tudo o que vi foi escuridão e a chuva caindo incessante. Não havia ninguém. O silêncio na cidade parecia eterno, como se o mundo lá fora tivesse parado de existir. Voltei para a sala de corpos e, com a respiração pesada, passei a mão na testa. O suor me escorria pela pele e eu estava começando a sentir uma pressão no peito, como se fosse difícil respirar. A sensação de ser observado não ia embora, e a cada passo que eu dava, o medo só aumentava. O que diabos estava acontecendo? Tentei me acalmar. Respirei fundo algumas vezes, mas meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia raciocinar. Era só um corpo, um homem idoso que morreu de causas naturais. Isso tudo não passava de um surto de paranoia, não era? Eu estava sozinho e exausto. Isso era só um reflexo do medo, não podia ser outra coisa. Mas então, o telefone da recepção tocou. Eu pulei de susto. O som agudo cortou o silêncio da sala e reverberou pelo corredor, quase como uma ordem. A campainha não tocava há horas, e eu sabia que ninguém mais além de mim estava lá. Hesitei por um momento, olhando para o telefone com um misto de curiosidade e pavor. O telefone continuava tocando insistentemente. Com a sensação de que não tinha outra escolha,
Me aproximei lentamente da recepção. Peguei o aparelho e, antes mesmo de falar, a voz do outro lado da linha me fez tremer. O corpo... "Ele ainda está aí?" Era uma voz feminina, baixa e séria. Eu reconheci de imediato que não era uma voz que vinha de uma ligação comum. Não era uma enfermeira, nem alguém que eu já havia falado antes. Ela parecia preocupada, mas ao mesmo tempo estranhamente calma, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo, o que me fez sentir mais apreensão. "Sim, ele está aqui", eu disse, a voz tremendo. A mulher fez uma pausa longa e então disse algo que me gelou por dentro. "Você não devia ter movido o corpo." Eu olhei para o telefone, a mão ainda segurando o aparelho, como se ela estivesse ali, do meu lado, observando tudo. Como poderia ela saber disso? Como poderia saber que o corpo tinha sido movido, se ninguém mais estava ali além de mim? Eu queria dizer algo, perguntar o que ela queria dizer com aquilo, mas antes que eu pudesse reagir, a linha foi cortada. O silêncio tomou conta novamente. Eu, com a cabeça a mil, coloquei o telefone de volta no gancho. Minhas mãos estavam suando, a sensação de medo apertando meu estômago como um nó. Aquela mulher que quer que eu não mova o corpo, o que ela sabia, o que ela queria de mim. Mas antes que eu pudesse ponderar mais, outro som ecoou pela funerária, desta vez vindo diretamente da sala de corpos. O som de algo arrastando. Era o mesmo som que eu ouvira antes, mas agora mais forte, mais intenso. Não era minha imaginação. Algo estava se movendo naquela sala, mas eu não queria ir até lá. O medo tomou conta do meu corpo. Eu sabia o que tinha que fazer. Sair dali o mais rápido possível. Mas algo dentro de mim me impelia a enfrentar o que quer que fosse. Fui até a porta da sala de corpos mais uma vez, e com as mãos trêmulas, abri, e lá estava ele. O corpo do homem idoso, não mais deitado de maneira serena, como antes. Agora estava virado de lado, como se tivesse se mexido sozinho, como se tivesse se virado para olhar o que estava acontecendo ao seu redor. Os olhos que antes estavam fechados, agora estavam ligeiramente abertos, de uma forma sutil, mas que fazia o peito apertar. Havia algo no ar, uma tensão. Algo estava fora de lugar. Meu coração bateu ainda mais forte. Eu não sabia se deveria correr ou ficar ali, tentando entender o que estava acontecendo. Algo me dizia que, se eu fizesse um movimento em falso, seria tarde demais. Foi quando, de repente, as luzes começaram a piscar novamente. E naquele momento, a pressão no meu peito aumentou, e eu percebi que não estava mais sozinho. Não era possível. Não poderia ser. Antes que eu pudesse dar mais um passo, a porta da sala de corpos se fechou com força, cortando minha visão. Eu tentei puxá-la, mas a maçaneta não se movia. Estava trancada. O pânico tomou conta de mim e eu bati com força na porta chamando por ajuda, mas não havia ninguém. Eu sabia que estava sozinho na funerária, mas a sensação de que algo mais estava ali, me vigiando, me observando, não me deixava em paz. O som então começou novamente, o som do arrastar, mas desta vez não vinha da sala de corpos, era do corredor. Eu congelei, algo estava se movendo. Eu sabia que eu não deveria ter ficado ali. Eu precisava sair, mas o medo, a pressão me paralisaram. O que estava me esperando naquele corredor? O que eu estava prestes a descobrir? O som do arrasto estava ficando mais forte, mais perto, como se algo estivesse vindo em minha direção. Meu corpo estava imobilizado pela mistura de medo e confusão. Eu não sabia se minha mente estava me pregando peças ou se algo realmente estava se movendo. A única coisa que eu sabia era que a sensação de estar sendo observado se intensificava a cada segundo. Eu olhei para o lado, tentando encontrar alguma saída, mas a porta da recepção estava fechada e à minha frente, o corredor parecia agora se estender sem fim. Eu olhava para os cantos escuros, esperando ver algo, alguém, mas não havia ninguém. O que eu ouvia era apenas o som do arrasto, que à medida que se aproximava parecia mais humano. Eu tinha que agir, precisava sair dali, mas não conseguia tomar uma decisão.
Eu tentei controlar a respiração, mas o ar parecia pesado, como se eu estivesse preso em um pesadelo. A cada segundo que passava, minha mente ficava mais turva e a sensação de estar cercado por algo ou alguém se tornava esmagadora. Foi então que o som parou. A quietude foi quase ensurdecedora. Eu não sabia o que esperar, mas o que aconteceu a seguir foi pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Do fundo do corredor, em uma das salas ao lado, eu ouvi uma voz baixa e tranquila, como se estivesse sussurrando algo. Eu tentei identificar, mas as palavras eram indistintas. Eu sabia que não havia mais ninguém na funerária além de mim. Eu estava sozinho, ou pelo menos pensava que estava. Eu me aproximei, sem querer, da origem do som. Cada passo era mais pesado, mais difícil, como se o ar estivesse se tornando mais espesso. Quando virei a esquina do corredor, vi algo que fez meu sangue congelar. O corpo do homem idoso estava de pé. Ele não estava mais na mesa, não estava mais deitado. Ele estava ereto, com as mãos ao lado do corpo, como se estivesse em uma posição normal, como um ser humano vivo. Mas o que me deixou paralisado foi o olhar dele. Seus olhos, antes semi-abertos, estavam completamente abertos agora e pareciam fixos em mim. A boca, que antes estava fechada, agora estava ligeiramente aberta, como se ele estivesse tentando dizer algo. O pior de tudo foi que o corpo não estava em uma posição estável. Ele estava se movendo lentamente, muito lentamente, mas ainda assim se movia. Era um movimento arrastado, como se os músculos estivessem se contraindo involuntariamente. Mas não era normal. Eu não estava vendo um cadáver normal. Eu sentia um nó na garganta, mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de entender o que estava acontecendo, me fez dar um passo à frente. E então, ele fez algo que me fez congelar no lugar. Ele olhou diretamente para mim, e sua boca se abriu ainda mais, como se estivesse tentando falar, mas não saía som algum. Foi aí que eu vi. As mãos do corpo, que antes estavam ao lado do corpo, começaram a se mover. O dedo mínimo da mão direita se levantou, apontando para mim. Um gesto tão sutil, mas que me fez perder completamente a capacidade de raciocinar. Eu não sabia o que fazer. O que estava acontecendo ali? Como isso era possível? Eu tentei me afastar, mas meu corpo não respondia. Eu estava preso, imóvel, como se estivesse sendo consumido por aquele olhar vazio. Quando dei o primeiro passo para trás, a porta da sala de corpos se fechou com um estrondo. O som foi tão alto que parecia que o prédio inteiro estava tremendo. Eu olhei em volta, desesperado, tentando encontrar uma explicação lógica, algo que me tirasse daquele estado de pavor. Foi então que eu percebi que a funerária estava diferente. Não era mais apenas um local silencioso e sombrio. Agora, a atmosfera estava carregada, densa, como se as paredes estivessem respirando, como se tudo ao meu redor estivesse começando a se mover, a mudar de alguma forma. Eu me sentia completamente perdido, incapaz de distinguir o que era real e o que estava em minha cabeça. O corpo do homem idoso, agora, estava parado no centro do corredor. E foi nesse momento, naquele silêncio absoluto, que eu ouvi um som. Não vinha do corpo, mas da própria funerária. Era o som de uma cadeira de rodas. O ruído de rodas arrastando-se pelo chão frio e úmido da funerária. Eu olhei para o lado, meu coração batendo a 1000 por hora. E ali, parado na entrada do corredor, estava uma cadeira de rodas, vazia, mas não estava lá antes. Eu tinha certeza de que não estava lá antes. O medo começou a tomar uma forma tangível dentro de mim, como se fosse algo vivo, algo que queria me devorar. Não havia explicação, não havia lógica, e de repente eu entendi que o que estava acontecendo ali não tinha explicação alguma. Eu estava preso em um ciclo. A funerária, aquele lugar, não era apenas um local de trabalho. Era um lugar onde as regras da vida e da morte se confundiam, onde os mortos não estavam mortos e os vivos não estavam totalmente vivos. O som da cadeira de rodas aumentava. O rangido das rodas no chão agora soava cada vez mais forte.
E foi quando eu percebi que a cadeira estava se movendo sozinha, indo em minha direção. Eu não conseguia mais raciocinar. O medo estava me dominando e eu sabia que a qualquer momento algo terrível aconteceria. Mas o que mais me aterrorizava não era a cadeira de rodas. O que me aterrorizava era o fato de que eu não sabia mais se ainda estava sonhando ou se estava acordado. O que eu sabia, sem dúvida alguma, era que eu nunca mais sairia de lá. Eu não sabia como minha história iria terminar ou se eu iria conseguir sair daquela funerária. Eu estava preso ali, sem explicação, sem fuga. E enquanto a cadeira de rodas se aproximava e o silêncio da funerária se tornava mais denso, eu não conseguia mais distinguir se aquilo era a morte me esperando ou apenas uma percepção insuportável da realidade. Tudo o que eu sabia era que a funerária não era mais apenas um trabalho para mim. Ela era, agora, o meu destino. O som da cadeira de rodas se aproximando estava se tornando ensurdecedor. Mas no fundo, algo dentro de mim, apesar de todo o medo, me dizia que eu precisava reagir. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas uma voz, fraca e distante, me dizia para não desistir, para não me deixar engolir pelas sensações distorcidas. Eu olhei para o corpo do homem idoso, ainda parado no corredor, seus olhos ainda fixos em mim, e algo dentro de mim fez sentido. Não era um pesadelo. Não era sobrenatural. Era apenas o reflexo da minha mente, misturada com o cansaço e o pânico que havia se acumulado ao longo da noite. A cadeira de rodas, embora se movesse sozinha, parecia não ter intenções ameaçadoras. Ela parou na minha frente, mas o que eu percebi foi que, na verdade, ela estava apenas ali, quieta, esperando, como se me observasse. Não havia ninguém na cadeira. Era apenas o som das rodas e a presença inexplicável que parecia fazer o lugar todo se mover. Eu respirei fundo. A tensão no meu peito começou a diminuir lentamente. Meu corpo ainda estava tenso, mas o que estava acontecendo não parecia tão assustador quanto antes. Eu estava preso em um ciclo de medo que eu mesmo havia criado, alimentado pelo silêncio e pela solidão da funerária. De repente, o telefone na recepção tocou novamente e dessa vez, sem hesitar, eu o atendi. Do outro lado da linha, a voz da mulher que havia falado comigo mais cedo estava mais calma, como se já soubesse que eu havia passado por tudo isso. "Você está bem?" ela perguntou, com um tom suave. Eu engoli em seco antes de responder. Não sabia como, mas eu estava começando a entender que não precisava temer o que estava acontecendo ali. Eu tinha que enfrentar, não correr. "Eu acho que sim", respondi, ainda tentando entender tudo. "Foi só minha mente, não foi?" Ela fez uma pausa e sua voz veio mais serena, quase reconfortante. "Você está vendo coisas que talvez não esteja preparado para ver. Esse lugar, ele não é fácil para quem lida com a morte. Mas o pior já passou." Eu tentei organizar os pensamentos, respirando profundamente. Naquele momento, a sensação de que algo estava errado começou a se dissipar, e a realidade voltou a se encaixar no lugar. Eu estava apenas exausto, assustado pela solidão e pela carga emocional de tantos anos naquele ambiente. Eu passei mais alguns minutos conversando com ela, tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo o que ela me disse era que às vezes o medo e a pressão da rotina acabavam criando uma distorção na percepção das coisas. Ela disse que se eu quisesse, poderia ir embora por aquela noite e que tudo ficaria bem. Com algum esforço, eu consegui sair da sala de corpos. A cadeira de rodas, que antes parecia uma ameaça, estava quieta, sem movimento algum. O corpo do homem idoso estava de volta à sua posição inicial, inerte. As luzes da funerária, que antes piscavam, agora estavam firmes, iluminando o caminho até a saída. Quando finalmente saí do prédio, sentindo o ar frio e a chuva batendo no meu rosto, eu sabia que tinha algo mais para aprender sobre mim mesmo e sobre o ambiente onde trabalhava. Talvez o que aconteceu ali fosse um alerta. Eu precisava descansar.
Preciso colocar minha mente em ordem e entender que não havia mais razão para temer. Eu olhei para trás, para o edifício escuro, agora silencioso, e por um momento achei que poderia ter sido apenas um delírio, mas algo em mim sabia que, embora tivesse sido uma noite assustadora, eu estava mais forte. Eu não era mais o mesmo. Eu estava em paz, ao menos por agora. Eu segui pela rua vazia, com a chuva caindo suavemente ao meu redor, e pela primeira vez naquela noite senti que, apesar de tudo, eu estava livre. Tudo estava bem agora. Nunca mais eu voltaria naquele lugar. E você voltaria? Deixa nos comentários sua opinião. Eu nunca imaginei que meu trabalho em uma funerária fosse me levar a essa situação. Quando comecei a trabalhar ali, achava que o ambiente seria só tristeza, mas nada além disso. Eu estava errado. Era um dia comum, ou pelo menos parecia ser. A funerária estava tranquila, com as luzes baixas e o silêncio pesado, que parecia se arrastar por cada canto. Eu já estava ali há alguns meses, fazendo o trabalho de assistente administrativo, ajudando a organizar a papelada, fazer agendamentos e lidar com as formalidades burocráticas. O que não me esperava era o que aconteceria naquela tarde. Tudo começou quando uma senhora, que havia perdido o marido, veio até o escritório para acertar os últimos detalhes do funeral. Ela era um tanto reservada, olhos vermelhos, como se tivesse chorado dias seguidos. Me pediu para cuidar do processo o mais rápido possível, e eu, claro, me dispus a ajudá-la da melhor maneira possível. Enquanto organizava as informações no sistema, reparei que ela parecia muito mais tensa do que o normal. Perguntei se ela precisava de algo mais, e foi aí que ela hesitou antes de responder. Eu gostaria de ver meu marido, só mais uma vez, ela disse, quase com uma voz quebrada. Eu, sendo novato, não estava muito familiarizado com todos os protocolos da casa, mas sabia que não era incomum que os familiares quisessem se despedir de seus entes queridos antes do funeral. Decidi acompanhá-la até a sala onde o corpo estava sendo preparado, mesmo sabendo que a cerimônia ainda estava a alguns dias de distância. Subimos as escadas do prédio, um lugar antigo, com um cheiro pesado de madeira envelhecida e cera. A funerária não era grande, mas havia uma atmosfera estranha ali, como se o local estivesse carregado de memórias, de muitas histórias de fim de vida. Ao chegarmos à sala, a senhora olhou para a porta por um momento, antes de empurrá-la. O corpo estava sobre uma maca, coberto por um lençol. Ela ficou parada ali por um tempo, em silêncio. Foi então que ela se aproximou, tirando o lençol lentamente, e eu pude ver o corpo do homem que ela tanto amava. A expressão dele estava calma, serena, como se estivesse apenas dormindo. Não parecia algo fora do comum, mas havia algo de inquietante no modo como a senhora olhava para ele. Eu me afastei um pouco, dando-lhes o espaço que precisavam, mas algo dentro de mim começou a me incomodar. Não sei se foi o silêncio pesado ou a tensão no ar, mas senti uma necessidade de ir embora dali, de sair dessa sala de uma vez. Foi quando, sem mais nem menos, a senhora começou a falar, como se estivesse se desabafando. Eu não queria que ele fosse embora, ela disse com a voz trêmula. Nós discutimos dias antes, e agora não posso mais pedir desculpas, não posso mais corrigir o que fiz. Aquelas palavras ficaram no ar, e eu não sabia o que dizer. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, ela se virou bruscamente com os olhos fixos no corpo do marido. Você não percebeu? Ela sussurrou, quase como se estivesse falando consigo mesma. Ele não parece morto. Eu congelei por um segundo. O que ela estava dizendo? O corpo estava ali, imóvel, como qualquer outro. Claro, o aspecto de morte era visível, mas eu sabia que isso era normal. Ou pelo menos eu pensava que sim. A senhora continuou olhando fixamente para ele, e eu notei um brilho estranho em seus olhos, algo que não conseguia entender. Ela se inclinou para a frente, e por um momento pensei que ela fosse tocar o rosto do homem. Mas antes que ela o fizesse, ela hesitou,
E então disse em um tom mais baixo: ele está diferente. Foi como se um frio percorresse minha espinha. Eu queria sair dali, mas não conseguia me mover. Algo estava errado, e eu não sabia o que era. A senhora levantou os olhos para mim e por um momento parecia que ela estava me desafiando, como se quisesse que eu visse o que ela estava vendo. Não sabia o que dizer, então apenas tentei mudar de assunto. Se precisar de algo, estarei na recepção, disse, tentando soar o mais calmante possível. Eu posso dar um tempo para vocês dois, se quiser. Ela me encarou por um segundo. Depois, com uma voz mais baixa, disse: não se preocupe, só preciso de mais alguns minutos. Eu saí da sala com um nó na garganta, e o clima parecia ainda mais denso, mais carregado. Quando voltei à recepção, a ansiedade não me deixava. Algo estava me incomodando, mas não conseguia entender o quê. Eu me forcei a focar no trabalho, no atendimento de outros clientes, mas não conseguia tirar aquele pensamento da minha cabeça. O restante do dia foi tranquilo, mas o peso daquelas palavras, da expressão dela, me acompanhou. À medida que a noite se aproximava, eu fui me despedir e me preparei para sair. A senhora ainda estava lá, conversando com a equipe que cuidava do corpo, mas parecia mais calma. Eu a observei por um momento antes de me virar e sair pela porta. Quando eu estava prestes a entrar no meu carro, olhei uma última vez para a funerária. Algo parecia estranho, como se a casa estivesse guardando algum segredo, algo que eu ainda não tinha entendido. Se você já esteve em um lugar assim, sabe que há sempre uma sensação de que o que acontece ali é mais do que apenas despedidas. Há algo nas paredes, nas sombras, que parece sussurrar para quem está disposto a ouvir. Talvez eu estivesse só imaginando coisas, mas até hoje não consegui tirar da minha mente a expressão daquela senhora. Não o choro, não a dor, mas o olhar dela para o corpo do marido. Algo ali não estava certo. E você, o que acha? Já passou por algo assim? Ou conhece alguém que tenha vivido uma experiência estranha em um lugar como esse? Se você gostou dessa história e quer ouvir mais, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Quem sabe o que pode vir por aí na próxima? Continuando. O tempo passou, mas o que aconteceu naquela tarde nunca saiu da minha cabeça. Eu tentava racionalizar, colocar tudo no lugar e esquecer. Mas sempre que fechava os olhos, a imagem da senhora e a sua expressão desconcertante voltavam. Não conseguia entender o que havia ali de tão peculiar, mas a sensação de que algo estava errado se manteve comigo. Alguns dias depois, tive que lidar com outra situação desconfortável. Era mais uma manhã fria e silenciosa. E como sempre, a funerária estava calma. Só eu e alguns poucos funcionários estavam lá, realizando o trabalho rotineiro. Foi então que um senhor, já de idade avançada, chegou à recepção. Ele parecia nervoso, inquieto, como se estivesse em um lugar onde não queria estar, e ainda assim se forçava a manter a compostura. Ele tinha um olhar cansado e, quando falou comigo, sua voz estava trêmula. Ele queria saber se poderia dar uma olhada em um caixão antes de fazer a escolha final para o funeral de sua esposa. Sem pensar muito, ofereci para acompanhá-lo, assim como fizera da última vez com a senhora. A funerária não era grande, mas tinha um estoque considerável de caixões de diferentes tamanhos e modelos. Quando chegamos à sala, o senhor ficou parado na porta, como se não soubesse se deveria entrar. Ele olhou para os caixões por um bom tempo, em silêncio, com um ar perdido, como se estivesse relembrando momentos que não poderia mais reviver. Decidi não interrompê-lo. Sabia que aqueles momentos eram pessoais e, de certa forma, sagrados. Mas, novamente, uma sensação estranha começou a me tomar. Algo estava fora de lugar. Eu podia sentir. Havia algo no comportamento dele. Um olhar vago e desconcentrado que me fez questionar se ele estava completamente ciente de onde estava. O senhor finalmente se virou para mim, como se acordasse de um transe, e me disse, com uma voz baixa e carregada: Eu
Não sei se posso fazer isso. Eu ainda não estou pronto. Eu, sendo apenas um assistente administrativo, não sabia como responder a essa confusão emocional. Mas por dentro eu estava tenso. Eu só queria sair dali, sair de perto daquele homem e daquela sala. Algo naquele momento parecia estar me engolindo. Mas o senhor não parou por aí. Ela está em paz, né? Ele perguntou, olhando-me com uma expressão vazia. Era uma pergunta estranha, mas não me surpreendeu. Aqueles que perdem alguém muitas vezes se questionam sobre o estado espiritual da pessoa, se ela está tranquila, se está descansando. Acontece o tempo todo, e eu sabia que ele só queria consolo. Sim, senhor, ela está sendo bem cuidada. Respondi tentando manter a voz firme, mas ele não parecia convencido. Ele se aproximou de um caixão simples, de madeira escura, e apontei para ele, esperando que ele se decidisse. No entanto, ele não olhou para o caixão por mais do que um segundo. Em vez disso, começou a se afastar, indo até uma janela que dava para o lado de fora, onde a luz suave do final da tarde iluminava a rua. Foi ali que ele disse algo que me fez gelar. Eu só não sei se devo deixá-la ir. Não consigo mais ouvi-la, mas sinto que ela está me observando. Ele falou isso de uma forma tão baixa, quase como um sussurro, que me senti desconfortável. Eu não sabia como reagir. O que ele queria dizer com ouvir e ser observado? Era uma frase vaga, mas carregada de uma inquietação que eu não sabia explicar. Eu tentei desviar a conversa para outro assunto, perguntando se ele gostaria de tomar um tempo para decidir. Ele balançou a cabeça e, sem mais palavras, se afastou do caixão e começou a caminhar para a porta, com a mesma expressão de quem estava em um lugar desconhecido, perdido no próprio mundo. Ele não se despediu de mim, apenas saiu da sala. E eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. O mais estranho foi que depois daquele dia, não o vi mais. O senhor nunca voltou para escolher o caixão. Nunca apareceu para o funeral de sua esposa. A funerária fez contato com ele algumas vezes, mas ele nunca a atendeu. Fiquei me perguntando se ele teria realmente saído para fazer os preparativos para o funeral ou se simplesmente não voltou porque já havia tomado uma decisão diferente, por algum motivo que ninguém sabia. Não muito tempo depois, uma colega de trabalho me contou que o senhor havia desaparecido e que ninguém mais tinha ouvido falar dele. Ele foi dado como desaparecido depois de não retornar para sua casa, e a polícia não conseguiu encontrá-lo, nem no apartamento onde ele morava. O caso nunca foi resolvido, e sinceramente, aquilo me deixou inquieto por semanas. Eu tentava me convencer de que era apenas uma coincidência, que tudo aquilo era só mais um daqueles momentos estranhos e traumáticos que as pessoas enfrentam quando lidam com a perda de alguém querido. Mas cada vez mais eu me perguntava, por que ele disse aquilo? Por que falou sobre ouvir sua esposa e sentir que ela o observava? Eu nunca soube a resposta. E o pior é que eu percebi que por mais que eu tentasse afastar essas ideias da minha mente, elas estavam sempre lá, rondando como um fantasma no canto da sala. Algo estava errado. Algo estava acontecendo naquela funerária, e eu não sabia o que era. A sensação de que algo não estava certo na funerária só aumentava a cada dia. O desaparecimento do senhor, as palavras da senhora sobre o corpo de seu marido, tudo parecia interligado, como se estivesse me conduzindo por um caminho do qual eu não poderia voltar. Com o tempo, comecei a perceber outros comportamentos estranhos por parte dos visitantes. Não era nada específico, mas algo no ar sempre parecia fora do lugar. Pessoas que entravam para fazer os preparativos, mas saíam rapidamente, como se algo as tivesse assustado. Famílias que pareciam à beira de um colapso, mas que quando falavam tinham um tom estranho, como se já soubessem algo que eu não sabia. O fato é que eu comecei a me sentir como se estivesse sendo observado a cada passo dentro da funerária. Por mais que tentasse desconsiderar, algo estava sempre ali, como um peso, um desconforto crescente. Eu até comecei a ficar paranoico, achando que os outros funcionários percebiam,
mas ninguém falava nada. Até que, em uma tarde particularmente silenciosa, algo aconteceu. Eu estava na recepção, lidando com algumas papeladas, quando ouvi uma batida na porta da sala, onde ficavam os corpos em preparação. Era uma batida estranha, não como aquelas feitas por quem batia educadamente para pedir permissão para entrar. Era uma batida firme, como se alguém realmente quisesse que eu fosse até lá imediatamente. Sem saber o que esperar, fui até a porta e a abri. Dentro da sala, tudo estava em silêncio, mas a porta não estava totalmente fechada, como de costume. Eu entrei com cautela, não sabendo se deveria chamar alguém para ajudar ou simplesmente sair. Foi aí que percebi que o corpo de um dos falecidos havia sido movido. Ele não estava mais no mesmo lugar onde o deixei na manhã anterior. O caixão estava ligeiramente aberto e o lençol que o cobria estava todo deslocado. Eu congelei, não sabia o que fazer. Meus olhos correram pela sala e por um momento pensei ter visto algo se mover no canto. Mas ao me aproximar, a única coisa que encontrei foi o caixão aberto com o corpo ainda lá. Não havia mais nada, não havia explicação. Voltei à recepção apressado, tentando ignorar o frio na espinha. O que estava acontecendo naquela funerária? Aquilo não parecia ser um simples erro. Eu sabia o que tinha visto. Algo estava acontecendo, algo que ninguém falava, mas que todos, de alguma forma, sentiam. Naquela noite, quando estava prestes a sair, decidi dar uma última olhada na sala, apenas para ter certeza de que nada mais estava fora do lugar. Ao abrir a porta, algo me fez parar. A luz da sala estava mais fraca, como se algo estivesse interferindo na iluminação. E foi quando vi, novamente, o corpo do homem que eu tinha visto dias antes, que já havia sido preparado para o funeral, estava com os olhos ligeiramente abertos. E não apenas isso, a expressão dele parecia diferente. Não era apenas a serenidade que o falecido normalmente tem. Era como se ele estivesse observando a sala, me observando. Meu coração disparou. Eu sabia que não deveria estar ali sozinho, mas não consegui sair. Algo me impedia de me afastar daquela cena. E então, em um impulso quase instintivo, eu fechei a porta rapidamente e saí correndo da funerária. Eu não voltei naquela noite. Nos dias seguintes, eu tentei evitar aquele lugar. Algo em mim dizia que se eu continuasse, algo muito pior poderia acontecer. Mas como sempre, a vida seguia e eu tinha que voltar ao trabalho. No entanto, uma parte de mim nunca mais conseguiu ser a mesma. Quando voltei, o ambiente parecia mais pesado do que antes, mais opressor. Eu me forcei a manter o foco, mas no fundo sabia que a funerária estava me mudando de alguma forma. Havia algo ali, algo que não poderia ser explicado. Eu sentia que, de alguma maneira, estava sendo puxado para uma realidade que eu não entendia. Algo que, se eu olhasse para trás, nunca poderia voltar. Certa tarde, pouco depois do ocorrido, uma das funcionárias me perguntou se eu havia notado algo estranho. Eu fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. E foi então que ela disse algo que me fez sentir um calafrio. Você também ouviu, não ouviu? Ela perguntou, sem olhar diretamente para mim. As vozes? No andar de cima. Dizem que a sala da preparação de corpos nunca está realmente vazia. Eu a encarei, mas não soube o que dizer. Ela pareceu perceber o que estava em minha mente e, com um olhar furtivo, completou. O lugar é mais do que apenas uma funerária. As pessoas, elas não se vão tão facilmente. Aquelas palavras ficaram comigo durante todo o restante do dia, como um eco. E por mais que tentasse ignorá-las, sabia que elas estavam me assombrando. Havia algo naquelas paredes, algo nos corpos ali que não podia ser explicado. Algo que de alguma forma nos atraía, mas que também nos deixava com um medo profundo de não conseguir sair. O tempo passou e a vida continuou, mas a sensação de desconforto naquela funerária persistia. Eu não sabia o que realmente acontecia naquele lugar, mas com o tempo fui me acostumando com o ambiente.
A cada dia, eu me forçava a deixar o medo de lado e focar nas tarefas cotidianas, tentando não pensar nas vozes que eu talvez tivesse imaginado, ou nos corpos que em minha mente pareciam mais do que apenas falecidos. Com o tempo, outros funcionários chegaram e a rotina da funerária seguiu seu curso. Eu não sabia o que aconteceu com os senhores que haviam sido tão estranhos em seus últimos momentos, nem o que realmente se passava na cabeça daqueles que vinham até nós para despedir-se dos seus entes queridos. Mas algo dentro de mim me dizia que a vida, afinal de contas, seguia seu ciclo e que a morte, por mais misteriosa que fosse, não precisava ser algo tão aterrorizante. O senhor que havia desaparecido, na verdade, foi encontrado meses depois, em um hospital. Ele estava completamente confuso e aparentemente com um quadro de saúde mental debilitado, como se tivesse vivido uma experiência fora do comum. Sua esposa já havia sido enterrada, mas ele não conseguia lembrar-se de nada sobre os últimos dias antes de desaparecer. Às vezes, a mente humana pode ser um lugar estranho, e eu só esperava que ele tivesse encontrado paz. A senhora que desconfiava do corpo do marido, por sua vez, também passou por momentos difíceis, mas com o tempo, ela se recuperou. No funeral, ela se despediu com a serenidade de quem já sabia o que realmente importava: a memória, o legado e a paz de saber que tudo teve seu fim. Mesmo que ela nunca tenha entendido completamente o que aconteceu com seu marido. Com o passar dos meses, a funerária voltou ao seu ritmo habitual, sem mais incidentes estranhos, sem mais visões inquietantes. Eu continuei meu trabalho, agora mais focado e com a mente mais tranquila. A cada funeral, eu observava as pessoas e suas despedidas, entendendo que a morte é algo que, embora assustador, é uma parte inevitável da vida. No fim das contas, todos nós passamos por ela de uma forma ou de outra. E a vida, apesar de suas sombras, continua. Aquele lugar, antes cheio de mistério e tensão, agora parecia mais normal. Talvez tenha sido apenas a minha mente, talvez a minha experiência, mas eu estava pronto para aceitar o que vinha, sem mais medo, sem mais incertezas. Eu já sabia que o medo é uma reação humana, mas que, em muitos casos, o que mais nos amedronta é o que não conseguimos entender. E a funerária, com todo o seu simbolismo e carga emocional, sempre foi um reflexo disso. Agora, posso olhar para trás e dizer que aprendi a respeitar a morte, mas sem deixá-la dominar a minha vida. A funerária ainda é um lugar de despedidas, mas não mais um lugar de terror. E quem sabe, isso foi o que me fez perceber que tudo, de algum modo, acaba ficando bem. Às vezes, as coisas estranhas que vivemos são apenas lembretes de que devemos seguir em frente, sem olhar para trás, com medo do que não podemos controlar. Se você já passou por experiências parecidas, ou se essa história fez você refletir sobre a vida e a morte, compartilhe suas ideias nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Afinal, a vida é feita de momentos e as despedidas, embora difíceis, também nos ensinam a viver melhor. Obrigado por me acompanhar nessa jornada. Até o próximo vídeo.